Resposta dele, gostaria que competisse como nas fases eliminatórias, aí volta aquela discussão. Tá escolhendo o jogo? Só joga quando vale o mata-mata? Vai levar isso de novo. Ele mesmo falou, gostaria que fosse como quando os jogos são eliminatórios, mas enfim. Mas pelo menos tem a cobrança dele, né, Mauro? Agora os caras competirem também no Campeonato Brasileiro. Ele teve 90 minutos para ver que o time não tá competindo ali. Como é que ele fica ali? Ele não dá uma prensa nos caras? E o momento do Flamengo, hein? O que será que a Daniela Boaventura, o Pascoal, o Zinho e o Mauro Naves vão falar agora sobre este jogo do Flamengo, cara, que decepcionou mais uma vez. Galera, separei para vocês aqui este corte do ESPN FC. Vamos ver aqui agora as opiniões dos comentaristas sobre o Flamengo que decepcionou. Infelizmente, perdemos para o Cuiabá de uma forma vergonhosa, né? Vamos lá então pro vídeo, deixa o like para ajudar o nosso trabalho, se inscreva aqui no nosso canal se você é flamenguista, seja bem-vindo e ative o sininho, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo? Olha só, hein? É o melhor elenco do Brasil, a gente fala disso aqui todos os dias, mas também tem uma questão de entrosamento e treinamento. É uma maneira de jogar com dois pontas ali abertos que a gente não vê muito nesse Flamengo. E eu fico me perguntando o quanto que isso também não prejudica o rendimento de quem está em campo. Porque, por exemplo, jogadores como o Gerson e o Vitor Hugo, que são excelentes jogadores, ontem pareciam não saber se eles tinham que marcar, construir, abrir, tocar pelo meio. Parecia que eles estavam sem uma função definida, Zinho. Dani, assim, todo o mérito do Cuiabá. Jogou muito bem, vem jogando bem o Cuiabá. Não é à toa que sobe na tabela, já está pensando até na parte de cima. Tem uma sequência muito boa. Dentro de casa faz bons jogos, sai para jogar, mas tem um sistema, né, uma aplicação muito grande que compete. E essa palavra competir foi a que o treinador usou do Flamengo. E eu concordo com ele. O Sampaoli usou muito isso, o time não competiu. Aí pode passar por isso que você falou. A falta de entrosamento, eles treinam todo dia, mas esse time não repete vários jogos. Será que treina Alguns dessa jogadores forma? entram nos jogos. Nem sei se treina nessa estrutura tática. A verdade é que assim, o Flamengo tem um melhor elenco, a gente aqui discute muito se o time B do Flamengo não seria um time que brigaria pela parte de cima da tabela. Eu acho que sim, Não é porque perdeu 3-0 do Cuiabá que a gente vai falar que, não, esse time B é ruim. Não é, vocês escalaram, né? Esse time treinando e repetindo e jogando, e usando a palavra que o São Paulo usou, competindo mais, brigando mais. Esse time é um time forte num campeonato brasileiro, mas não teve essa competição. E o principal, num elenco farto de muitos grandes jogadores, você jogar sem os dois meias principais, porque o Everton Ribeiro acabou tendo um problema de saúde, nem para o banco foi. Aí sente muito. Por mais que tenha um banco maravilhoso, um banco ótimo, eu não digo nem a falta de outros atletas. O próprio Gabigol, que é a estrela do time, que é o cara mais badalado, tem jogadores para substituir ele, mas perder Everton Ribeiro... Creo que Flamengo debe tener la misma predisposición y atención que tenemos o que tenemos en competencias de eliminación, como hoy, que lamentablemente o time no compitió como merecía competir aquí. Tá aí, ó, a entrevista do Sampaoli, sucinto, né? Mas volta essa resposta dele. Gostaria que competisse como nas fases eliminatórias, aí volta aquela discussão. Tá escolhendo o jogo? Só joga quando vale o mata-mata? Vai levar isso de novo. Ele mesmo falou, gostaria que fosse como quando os jogos são eliminatórios, mas enfim. Mas pelo menos tem a cobrança dele, né, Mauro? Agora os caras competirem também no Campeonato Brasileiro. Ele teve 90 minutos para ver que o time não está competindo ali. Como é que ele fica ali? Ele não dá uma prensa nos caras? Ele vai esperar acabar o jogo também para falar isso? Não dá para falar no intervalo? Eu não sou o maior defensor do Sampaoli, não.
Mas ele tentou. Ele botou o Bruno Henrique, ele foi mudando ofensivamente o time do Flamengo, ele foi tentando melhorar. Ele esperou tomar 2, né? Isso, botou o Wesley na lateral direita, ele viu que o Varela caiu de rendimento, ele tentou melhorar o lado do campo. O Luiz Araújo não fez uma partida ruim. Aliás, o melhor chute do Flamengo foi dado pelo Luiz Araújo, que naquela bola que ele corta para dentro. Então, eu não sou defensor dele, eu entendo. mas eu acho que ele fez o que tinha na mão dele para fazer. Agora, não, eu entendo. Só que, assim, uma coisa que chama a atenção, se você for fazer um levantamento, é o quanto o Flamengo ainda é vulnerável, mesmo ganhando lá atrás. E bola aérea, então? Não. Olha só, foram 17 finalizações ontem do Cuiabá. O Grêmio, o Flamengo ganhou, mas 11 finalizações do Grêmio. O Atlético Mineiro, gente, se o Arrascaeta não entra, a coisa não virava. Então é uma dependência incrível. Foram 20 finalizações do Contra o América Mineiro também, Mauro. Pois é. O Arrascaeta entrou. Mas contra a América ainda perdeu gol também, né? Mas deixa finalizar demais, né? Assim, isso aí que preocupa, porque vai entrar nos jogos eliminatórios, evidentemente que contra o Olímpia não foi esse número excessivo, porque o jogo foi também no Maracanã. Mas também ficou abaixo do que poderia. Então. Aí, assim, a gente não imagina o Flamengo tendo que correr riscos numa classificação como essa. Mas você vê atuações, do Atlético, vamos falar a verdade. Enquanto não entra ali aquele cara que resolve, a coisa não mudou. Fora a barreira lá que o goleiro vacilou também, mas enfim, golaço do Arrascaeta, ele que muda o jogo. Aí, tem esse jogo agora sem o Arrascaeta, concordo, também não tinha o Everton, mas sem ele, a coisa vai ficando diferente, então você precisa... Aí vem um outro lado. Ou seja, a torcida do Flamengo que os senhores aqui esses dias disseram que estava exagerando porque queriam um reforço para a posição de armador, tinha razão, porque se sai o Everton e o Arrascaeta, o time não funciona. Vai chegar nisso de novo. Com todo esse elenco, com todo esse dinheiro, mas não trouxe alguém para repor. Acho que não traria a altura, mas talvez alguém com uma característica mais próxima. Se o De La Cruz aí... então, podia sim. Então, o torcedor vai reclamar. Acho que fica aquele temor, aquele receio. Nossa, o que vai acontecer com o jogo com o Olímpia? Acho que vai passar, mas realmente preocupa. Preocupa, porque você fala, poxa, você pega ele embalado ontem contra o Cuiabá, contra o próprio Atlético que venceu, mas com a baita... E contra o próprio Olímpia. Se joga ali para ganhar de 2 ou 3 e ganha, era muito mais tranquilo. Então, vai passar um risco, eu acho que desnecessário. E, como diria o Zinho, é futebol, tem que jogar. Sabe o que eu estou percebendo aqui, Pascoal, na hashtag? A torcida do Flamengo está dividida em relação ao futebol do Pedro em relação ao Pedro, né? Depois de todas as questões de punição, de se envolver na briga com o preparador físico, que já foi demitido, justamente demitido. O Robson fala que o Pedro ontem não entregou. Ele, né, dá aquela enaltecida assim da torcida, né? Chega a usar algumas palavras que a gente não pode repetir aqui. Porque o trocar de pé você não troca, né? Você troca o lado. O lado. Vocês jogam de lado trocado, aí o que acontece? O cara que joga com o pé direito traz a bola para o pé direito, o Cebolinha, joga na esquerda. Sim. O que joga com o pé esquerdo, joga na direita, tem que trazer a bola para o pé esquerdo. Era só trocar de lado. O do pé canhoto para o canhoto, o lado direito, a bola ia ser cruzada na área. Eu não sou gênio não, hein? Mas eu não sou nenhum adivinho, nenhum daqueles assim, mágico do futebol. Era só trocar o lado, hein? O destro do lado direito e o canhoto do lado esquerdo. Aí a bola vinha cruzada na área. Olha lá o Pedro, olha lá. O primeiro no chute e o primeiro no chute certo. No meio de tantos que estavam no time do Flamengo. O Gerson ontem, para mim, 3 chutes. O Gerson correu, saiu estafado de campo. Mas ele quase não viu a bola. Porque correu para todo lado errado. Correu errado, né? O Gerson não foi o Gerson. O que você espera do Gerson? Que ele tenha aquela iniciativa de pegar a bola, partir para cima do cara e arrastar a defesa adversária para dentro da grande área, arrumar um espaço para fazer o passe. Ele não conseguiu ontem. Aliás, quero parabenizar o time do Cuiabá, que usou uma tática perfeita. O que é que fez o Cuiabá? Como é que está jogando o time do Flamengo, meu senhor? O time do Flamengo está jogando com os volantes. Então, sabe o que fez? Abafou o volante. Abafou os volantes do Flamengo, o Flamengo ficou todo enrolado com a bola, não sabia o que fazer. Abafou aqui os volantes, mas precisou de muita determinação, de muita aplicação, de muita vontade dos jogadores, tanto que quase todos que saíram com câimbras ou com dores musculares, né? E o Cleison, que jogou no Corinthians, ontem o que ele jogou, Jesus, que trabalho que ele deu. E a jogada no gol do Cleison com o Daverson, toque me voe. O gol pim-pam-pum. Pim-pam-pum.
3 toques e resolveram a partida. Pum. Muito obrigado. Aí, pim, pam, pum. Resolveram o jogo. E me voe. Então, e o Davi Luiz ainda corre pro lado errado. Ele sai correndo para lá e a bola vem para cá. Aí virou um mamão com açúcar. Sexta. O Flamengo ontem não foi o Flamengo. Não. E estava Longe de desenhadozinho ser, né? no primeiro tempo, né? Porque como Horrível. acaba o primeiro tempo, a gente percebe que a vantagem e a proximidade do gol está muito mais do lado do Cuiabá do que do Flamengo. E o Sampaoli espera estar 2-0 para começar a dar uma mexida aí no time. Mas eu vi que você estava querendo complementar alguma coisa do Pascoalzinho também, não era isso? Você estava esperando a sua Desculpa vez aí, que eu não vi. Não, é que quando ele começa... Quem é que no Flamengo ontem tinha essa característica? Nem Gerson, nem o Vitor Hugo tem. São ótimos jogadores. Belíssimos jogadores que vêm de frente, enxergando o jogo. São os segundo homens de meio campo que enxergam o jogo de frente para aí sim alimentar esses pontas, para esses pontas conseguirem, né, alimentar o atacante. E o Pedro ficou isolado. Não estou aqui como defensor, fez um jogo razoável, de razoável para ruim, como foi o Flamengo. O Sampaoli resumiu muito bem. O time não teve inspiração, não foi um time competitivo. Me parece que o Botafogo tem todos os méritos, tá, Dani? O Botafogo está fazendo por onde ter essa vantagem. Claro. Mas eu analisei a rodada toda. Eu fui ao Maracanã assistir Fluminense e Palmeiras, em loco. Fui lá assistir o jogo. O Cezinha... E você vê que todos os treinadores... Fui com o Cezinha. Cezinha estava chato demais. Mas assim, o que eu quero... Eu não estou passarinhando, não. O que eu estou lembrando desse jogo é porque eu vou lembrar de Grêmio e Vasco, é que eu vou lembrar de Atlético Mineiro e São Paulo. Todos os jogos, me parece que os times estão jogando pensando já no jogo da semana, que é a decisão ou de Sul-Americana, ou de Copa do Brasil, ou de Libertadores. A Copa do Brasil vai ser só na outra semana, dia 16. Mas assim... a maioria poupando jogadores, ou quando não está poupando no início, o time faz um resultado, já tira, nada contra. Porque realmente, se você tem uma decisão tão importante no meio de semana, aonde você vai sacrificar? É no pontos corridos. E aonde você vai sacrificar? É onde você vê o líder disparado. Então, meio que as equipes estão meio que... sabendo que vai ser difícil alcançar o Botafogo. Então, aonde pode desistir, ou desistir não, aonde pode poupar, aonde pode correr o risco, é no Brasileirão. E aí o Botafogo que não ganha do Santos, é o Botafogo que empata de novo, agora contra o Cruzeiro, e que aumenta a vantagem, porque os outros perdem, porque estão preocupados com as Copas. É um bom ponto, né? Assim, se não tira de campo, poupa energia para entrega de jogo, Mauro. E eu não acho, assim, apareceu até uma pergunta aqui, essa aqui, se a derrota pode influenciar na Libertadores. Eu acho que influenciar sempre influencia, mas não o resultado do jogo, não o desempenho que teve, nem o Flamengo, nem os outros times, como o Zinho já citou ali, porque o mata-mata, ele tem uma outra aura. Sim, claro. Só que, assim, só o Grêmio que eu acho que não fez isso. Pôs Soares e Bitelo e companhia para jogar, porque é o que estava mais próximo do Botafogo, se a gente levar em consideração o jogo a menos. Não tem jogo no meio de semana, né? Então. Aí ele queria encostar e aí perdeu. Não tem nem perdeu. Sul-Americana nem Libertadores, né? A guerra do Grêmio é na Copa do Brasil de 16. na Copa do Brasil de lá. E aí, e ele tá sentindo que o Renato já entregou, né? Exatamente. Sentiu como é que foi o primeiro jogo, então agora... Ele tinha que colocar todas as fichas do Brasileirão. Mas não conseguiu passar pelo Vasco, que, por sinal, em 6 jogos, fez ontem o primeiro gol em São Januário, diante de sua gloriosa torcida. Ele havia marcado em casa, mas jogando no Luso Brasileiro contra o Cuiabá. Em São Januário não havia feito nenhum gol em 6 jogos. Não tinha nem torcida, não, Mauro. Não, ainda está sem torcida. Não, eu sei, mas eu digo assim, em 6 jogos, mesmo quando tinha torcida, ele nunca tinha marcado gol, né? Não tinha feito um gol em São Januário, é muito, o cara né? chega Acabando o primeiro turno... O centroavante chega na quarta, joga no final de semana e faz o gol. Chegou no sábado, fez um gol a Pedro Raul, que é o que eu imaginava. Um cara compridão, mergulhando de cabeça, o que o Pedro Raul não fez. Mas, enfim, isso foi o mérito do Vasco e o Grêmio também não conseguiu. Voltando à história do Pedro, que é o que você tinha colocado... O Zinho usou uma frase aí que eu acho que é o que aconteceu. Ele fica isolado também. Pega esse mesmo time do jeito que jogou, com essa malemolência, e tivesse o Gabigol ali na frente. Ia mudar alguma coisa? O Gabigol ia ter muito mais chance?
Acho que não. É que ele ia botar no Instagram. Um pouco mais da área para buscar a bola. Mas né? aí não ia fazer gol. De fato... Ele ia tocar mais vezes na bola no meio-campo, porque ele ia se desesperar e voltar. E hoje estaria pondo volta a Arrascaeta que só você me enxerga. Ele provavelmente ia falar isso também hoje. Porque ele também ia ficar com dificuldade pedindo o Arrascaeta. Aqui não tem, não. Aqui jeito. É pedrada, filho. Aqui o negócio é... Essa tá de cadeira aí? Galera. Escreveu no leu, o pessoal tá aqui só na marquetada. Não tem conversa, não. Não, mas é verdade. Então, assim, eu tiro isso. Fora tudo que aconteceu com o Pedro, né? Então, era uma semana tensa, ele ainda não fala com o Sampaoli, o vestiário dele tá muito frio para ele. Pelo que eu soube, o Sampaoli também fez mistério até quase 1 hora antes do jogo, sem falar se era Pedro ou não era Pedro. Não tinha cabimento, não tinha o Gabigol, tinha que ser o Pedro. Mas ele podia ter colocado o Bruno Henrique de centroavante. Mas aí já era mudar muito a história. Enfim, era o Pedro que tinha que jogar, mas aí fica lá dando uma gelada no menino e tal. Não sei como é que anda a cabeça do Pedro, que também foi muito bem recebido por torcedores aí em Cuiabá, fez festa, fizeram festa para ele no hotel e tal. Mas eu queria muito que ele tivesse falado. Acho que todo mundo gostaria que ele tivesse falado e não teve zona mista ontem para ele, porque tá todo, não adianta eu falar, vocês, o Landim, o Braz, o caso está resolvido. Quem tem que falar se está resolvido é o Pedro. Não, tá tudo bem comigo, já conversamos, ou enfim... Ou não está e ele não quer falar isso. Aí que tá. Até a gente fica com essa interrogação, Enquanto ele não falar, eu não vou assumir só porque o Landim falou que está resolvido, o Gerson não vou falar que está resolvido. Não, é ele que tem que falar. Não, gente, está tudo bem, enfim. Ou não está mesmo, pois é. Mas não está. Eu não sei se ele está evitando falar por isso. Talvez esteja muito em cima ainda, mas enfim, havia um ambiente diferente para ele. Claro que se esperava dele, agora ele vai jogar, quantos gols ele vai fazer. Sim, com o Gabriel suspenso ainda, quantos gols que será que ele vai fazer e tal. Só que o time não o ajudou também do jeito que jogou. A gente está falando aqui o quanto que o Flamengo jogou mal. Quando eu digo do Sampaoli, é que para mim jogou mal também contra o Atlético Mineiro. Não foi o time que massacrou o Atlético, ao contrário. O Atlético jogou muito bem. No finalzinho, 15 minutos, o Flamengo acordou. Seu Arrascaeta vai lá e pima e decide a parada. Mas não foi uma partidaça do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Não foi. Contra o Olímpia, eu esperava uns 2 ou 3. Então, assim, o torcedor vai carregando isso. Fala, caramba, com esse time, será que é culpa dos caras? Será que o Sampaoli vai para a entrevista de novo dizer que eles estão escolhendo? Se bem que se era para escolher, escolheram o Olímpia, jogo eliminatório. O placar não foi o que o torcedor esperava, mas enfim... Mas os últimos no Brasileiro, Grêmio, Atlético, agora Cuiabá, não é o Flamengo que a gente esperava. Cara, o flamenguista não tem um dia de paz. Galera, saiu essa notícia agora no GE há 1 minuto. Olha só. Flamengo recebe proposta do time de Cristiano Ronaldo por Léo Pereira. Treinado por Luiz Castro, clube árabe inicialmente acena com 12 milhões de dólares, mas aceita subir a oferta para 15 milhões de dólares. Rubro-negro não tem interesse de vender no momento. Há 1 minuto, olha aqui, atualizado há 1 minuto. O Al Nassr e Cristiano Ronaldo fez proposta por Léo Pereira. Como vocês podem ver, olha aqui, a notícia saiu agora, né? 15 milhões de euros, galera. 73 milhões de reais. O Flamengo não tem interesse de vender o zagueiro no momento. O jornalista Vene Casagrande noticiou primeiramente. Tá aí, então, dando os créditos aqui para o GE e também para o Vene Casagrande. Se essa proposta fosse no começo do ano passado, ele sairia, né? Porque no ano passado, de 2021 para 2022, a torcida não queria ver o Léo Pereira nem pintado de ouro, né? Mas hoje ele é titular do Flamengo. Normalmente joga ele e Fabrício Bruno, ou Davi Luiz e Fabrício Bruno. O que você acha sobre isso? O Flamengo deveria aceitar essa oferta por Léo Pereira, já que ele vem se lesionando bastante, ele não joga mais todos os jogos igual era antes, né? Pode ver, ele joga 2 jogos para 2, ele joga 1 jogo para 1, ele joga 3 jogos para 1. Ele não tem mais uma sequência, ele sempre está lesionado. O Léo Pereira não é mais o mesmo. Então, cara, ele não é tão espetacular assim. 75 milhões, 73 milhões, eu venderia o Léo Pereira. Eu não sei você aí. Eu contrataria, sabe quem? Laterais. O Flamengo precisa de laterais, cara. O Flamengo precisa de laterais. Olha só a nossa lateral direita.
temos o Wesley e só. Mais ninguém. O Varela, quando entra, não faz nada, não resolve. O Mateuzinho tá voltando, mas como que o Mateuzinho tá voltando? Será que ele vai voltar bem? A gente não sabe, né? Temos que esperar para ver. Tá aí, galera, eu trouxe aqui para vocês as últimas informações e notícias do Flamengo. Para ajudar o nosso trabalho aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!